Salmo 37, versículo 37. Salmo 37, versículo 37. Eu gostei da caneca, rapaz. Vai levantar? Pensei que era leve. Meu filho, se botar uma caneca dessa aqui, todo culto, meu irmão, não faça isso, porque olha só como é que esse pastor é besta. Olha a caneca que ele está bebendo água. Nem Salomão em toda a sua glória, né, irmã? Bebeu numa caneca dessa. Mas vamos lá. Salmo 37, versículo 37. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. O tema da minha mensagem é: que tipo de homem é você? Na minha introdução, eu quero deixar bem claro que se eu não tivesse num congresso de homens, o título da minha mensagem seria: que tipo de pessoa é você? Porque 90% ou mais do que eu vou falar aqui vale para homens e para mulheres. Eu vou carregar um pouquinho em cima dos machos, porque nós estamos num congresso de homens. Mas o que eu vou falar aqui, grande parte vai servir tanto para homens como para mulheres. Bem, na minha introdução, a gente tem que entender o seguinte: existe um conjunto de elementos e de fatores que formam nosso caráter, nossa personalidade, nosso temperamento, nosso jeito de ser. Esses fatores são fatores genéticos, biológicos, sociológicos, psicológicos e espirituais, que formam o que somos. Então, escute aqui. Tudo que eu vou falar aqui, seja positivo ou negativo, escute. Tudo que eu vou falar, seja positivo ou negativo, nós somos em algum momento, em algum tempo da nossa vida. Ninguém escapa. Mas a questão não é o que você é em algum tempo, em algum momento, mas sim aquilo que domina, aquilo que determina sobre a sua vida. Aqui é que está a chave. Eu vou falar de fatores positivos e fatores negativos, que determinam sobre quem é uma pessoa. O que eu vou falar, todos nós passamos por isso, em algum momento, em alguma fase. Repito, a questão não é você passar por esses fatores negativos que desde que o pecado entrou no mundo nós passamos. A questão é o que determina sobre a sua vida. É aqui que está a chave. Então eu vou começar com fatores negativos. Fatores negativos. Eu escolhi alguns fatores positivos e escolhi alguns fatores negativos. Isso é, características negativas e características positivas que determinam quem você é. Eu estou repetindo. A questão não é você ser em algum momento. A questão é aquilo que determina sobre a sua vida. Então, vamos embora. Vamos começar aqui, tá certo? Nós vamos começar com as características negativas. Primeiro, o ressentido. O que é uma pessoa ressentida, um homem ressentido? Ressentido é sentir de novo, sentir novamente, magoar-se muito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma pessoa ressentida, as questões negativas do passado estão vivas no presente. Sua vida é determinada por fatos ruins que aconteceram no passado. A pessoa ressentida é o famoso não me toques. Sensível. Coisas banais. Ficam tristes. Não me deu bom dia. Quando é crente, passou por mim, não deu a paz do Senhor. O pastor não olhou para mim. Um homem tão sensível assim. São os famosos não me toques, porque são pessoas ressentidas. Pessoas que têm dificuldade em perdoar.
O perdão, além de ser terapêutico, é espiritual. O perdão, além de ser terapêutico, é espiritual. Quando você perdoa, você zera o seu caixa emocional. E Mateus, na oração que Jesus ensinou, capítulo 6, versículo 14 e 15, diz, olha, se vocês não perdoarem quem ofende vocês, vosso Pai Celestial também não vai perdoar as suas ofensas. Significa que o perdão de Deus está condicionado a eu liberar perdão. E depois Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, ele vai dizer assim, a quem vós perdoardes, eu também faço isso na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos seus ardis. O que Paulo está dizendo? Quando você não libera perdão, você dá legalidade ao diabo para operar na sua vida. A verdade é que pessoas ressentidas, elas são amarguradas, sofridas, tristes, e o que predomina na sua vida são coisas ruins. São as coisas ruins. O resultado é que esse tipo de homem ou esse tipo de pessoa tem feridas profundas abertas na alma. E ferida, meu irmão, seja ela na alma ou no físico, você pode ter uma ferida no corpo, ok? Se ninguém bater, se você não bater em nada, ela não dói. Mas se der uma pancada na tua mão ou você esbarrar, ela vai doer. A mesma coisa é ferida na alma. Ela está aberta. Então qualquer coisa que toca nessa ferida vai te ressentir. Aí você vai sofrer por coisas lá de trás que não foram curadas. E você então tem uma ferida aberta. Tome muito cuidado com isso. Você, repito, fiquei ressentido com uma coisa. Isso aí acontece. Você é ser humano agora. Viver ressentido, se é a marca da sua vida? Eu vou dizer para você que eu estou com pena da tua família e da tua mulher. Segundo lugar, eu estou aqui nas características negativas. Homens inseguros ou pessoas inseguras. Não confiam em si mesmas, medrosas, dúbias, indecisas. Essas pessoas são marcadas por não tomar decisão, demorar sempre para tomar decisão, porque de vez em quando a gente tem que demorar para tomar decisão. Mas esse tipo de gente insegura, ele demora sempre. Não demora algumas vezes. Isso é marca, tá? São pessoas que tomam decisões erradas, e a pessoa insegura transfere responsabilidades de decisões importantes para a vida dos outros. Aí eu chego aqui numa particularidade de homens. Homens amamãezados. Homens amamãezados. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. A mulher casa com um homem. Foi Deus que estabeleceu isso. Quando a Bíblia diz sobre o pecado da mulher, o seu desejo vai ser para o seu marido. A mulher se sente segura com um homem que decide. Agora, o cara, tudo para decidir, tem que ligar. Mãe, por que tem tanta piada de sogra? Por que tem piada de sogra? Por que tem isso? Por que tem essa guerrinha em muitas famílias? Porque o filho, na linguagem psicológica, as mães castram psicologicamente o filho. Elas criam filhos para si. Viu, queridas irmãs? Nós criamos filhos para os outros. E aí, cresce um homem inseguro. E aí ele tem que perguntar tudo à mãe. E aí, meu irmão, vai ter problema. Eu já contei há tempos atrás aqui uma história, quando eu era evangelista. Eu fui pregar em Brasília. E quando eu acabei de pregar, uma jovem senhora, uma menina bonita, 21, 22 anos, um negócio assim, ela veio para mim, eu senti que ela estava nervosa, olho vermelho. Aí disse assim para mim, pastor, eu não aguento mais.
Meu marido só faz o que a mãe dele quer. Aí eu falei, cadê esse marido? Chama ele lá. Traz ele aqui. Aí vem uma múmia paralítica. Eu falei, tudo bem, irmão? Tudo bem. Qual é o problema, minha irmã? Fala aqui que eu quero ouvir a reação dele aqui. Falou, pastor, olha só. A minha sogra tem posses e deu uma casa para a gente morar. Só que ela quer botar na casa a cor que ela quer, o sofá que ela quer, a cortina que ela quer. Eu falei, casa é uma coisa da mulher. Eu falei para meu marido, eu vou morar em qualquer lugar, mas eu não quero a tua mãe aqui enchendo minha paciência o tempo todo, dizendo o que vai acontecer na minha casa. Fica ela com a casa dela. Aí eu olhei para o cara. E aí, irmão? Pastor, é o jeito da minha mãe. Eu falei, cara, tu seja homem, rapaz. Tu tem que fazer como agradar essa mulher. Primeiro, que ela é muita areia para o teu caminhãozinho. Queria deixar claro aqui. É na lata dele. Tá? É muita areia para o teu caminhãozinho, cara. Olha o que ela quer. Ela diz que mora em qualquer lugar, mas não quer estar debaixo do domínio da sua mãe. Então, os caras amamãezados. Que a mamãe diz tudo para eles. Que a mamãe fala tudo. Um outro caso que eu já contei na igreja, na época, anos atrás, a televisão, né, era uma força muito grande. A televisão caiu, nós continuamos na TV até hoje, mas eu me lembro que esse jeito carioca que eu tenho de falar, eu estava falando uma palavra, e lá eu soltei, de vez em quando eu soltava umas coisas que não era para falar, mas falava. Isso tem anos, tem 25 anos atrás. Depois a gente vai ficando mais maduro e fala menos, mas continua falando. Mas, naquela época, eu dando uma palavra assim, eu soltei na televisão. Ô, minha irmã, o carioca é muito displicente. Ô, minha irmã, tu deixa de ser uma vaca atolada. A minha palavra. Falando de um caso da mulher que não age, da mulher que não quer. Aí, recebe um e-mail lá no meu escritório da associação. E o pessoal seleciona e-mails para mim ver o que é. Aí um camarada mandou um e-mail para mim assim: pastor, o senhor trouxe problema para minha casa. Aí ele foi contar a história. O senhor, num programa, falou: ô, minha irmã, deixa de ser vaca atolada. Minha mãe chegou aqui na minha casa e disse assim para minha esposa: você assistiu o Malafaia hoje de manhã? Aí minha esposa, não, falou de você. Falou de você. Aí minha mãe ficou encebando. Ela falou de mim? Como assim? Falou de você, ó. Descreveu quem é você. Aí a sogra, venenosa, poderosa, ficou encebando, né, para criar mais expectativa. Quando ela chegou lá no clímax da expectativa, é que o pastor falou que tem mulher que é vaca atolada. Pastor, isso foi uma confusão na minha casa, minha mulher chorou, e minha mãe bababá, o senhor tome cuidado, que o senhor é um homem de Deus, o senhor mas meteu-lhe a ripa em mim. Aí eu falei para minha secretária, minha filha, quem fala o que quer, escuta o que não deseja. Escreve aí o e-mail que vou mandar de resposta para ele. A minha resposta para ele: o dia que a minha mãe entrar na minha casa e desfazer da minha mulher, é porque eu sou um frouxo. Porque na minha casa, minha mulher é rainha. E minha mãe é uma mulher muito sábia. Minha mãe nunca se intrometeu. Minha mãe é uma educadora de excelência, professora há 70 anos. Nunca se... Mas se minha mãe entrasse dentro da minha casa para falar desaforo para minha mulher, eu ia dizer, ó, ou a senhora muda ou a senhora cai fora daqui. Que papo é esse? Que papo é esse, meu irmão? Que história é essa? Hã? Eu falei, me desculpe o problema que eu trouxe para você, mas tome decisão e as rédeas da sua casa. Não é a sua mãe que toma as rédeas da sua casa.
Sabe qual é o resultado dessas pessoas inseguras? É o que a Bíblia diz em Tiago 1,8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ele nunca define nada. E por causa disso, perde oportunidades. Terceiro tipo de homem, linguarudo. Ah? 3 coisas que marcam pessoas linguarudas. Falam demais, falam que não devem, falam na hora errada. Qual é o conselho da Bíblia? Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 21, 23 diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Provérbios 17, 28 diz: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios por entendido. Provérbios 25, 11 diz que as palavras ditas a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. E aí eu dou um aviso para os homens: cuidado com o que você fala com a sua mulher. Porque o homem pensa que a mulher tem o mesmo nível de reação que ele. O homem racionaliza, a mulher é mais emocional. Para você entender a diferença do homem para a mulher, é só você ver o ciclo menstrual. Em 28 dias a mulher passa por 4 estágios. E você tem ciclo de quê? De porcaria nenhuma. Então você quer agir e achando que a mulher racionaliza, eu sempre digo assim: tudo que você fala para a mulher entra por um ouvido, vai ao coração e pode sair pelo outro ouvido, mas pode ficar no coração. A maioria das coisas que uma mulher fala para um homem entra por um ouvido e sai pelo outro. E pode ficar no coração do homem. Pode. Você chamar, a mulher chamar, ou o homem, a mulher chamar o homem. Rapaz, então, deixa de ser bobão. Tá, valeu, legal. E nada, agora vai chamar a mulher. Você é boba. Ele me ofendeu. Ele me chamou de boba. Então, meu querido, a mulher não racionaliza como homem. Então, cuidado com o que você fala com ela. Ela é diferente. Não tem uma palavra boa. Não tem uma palavra para a mulher. E tem uns homens, não é aqui na DEVEC, não, é aí fora. Ela sabe que eu amo ela me ama, eu amo ela, sei lá. Ah, quando ela precisa, tem dinheiro. Você está confundindo os negócios, cara. Deus sabe se você ama ou não a Ele. Sim ou não? Deus sabe. O que é adoração? O que é o louvor? É uma expressão do seu amor para Deus. Se Deus, que é perfeito, quer que você manifeste o seu amor em obediência, em adoração, imagina o ser humano. Eu sou casado há 46 anos. A Elisete não está aqui, ela está pregando lá no Paraná. Mas está aqui meu filho. Você sabia que tem gente que chega para a Elisete e diz assim: irmã Elisete, como é que é o pastor Silas na sua casa? Eu acho que tem gente que pensa que eu, na minha casa, povo abençoado do Brasil, xalepo, xalepo, xalepo. Eu acho que tem gente que pensa que os vídeos que eu gravo é o que eu sou na minha casa. Pergunta para minha esposa. A minha mulher é muito pacífica, muito sábia. Mas a irmã, aí ela já sabe que é, mas a irmã está perguntando o quê? O que a irmã quer saber? Como é que o pastor Silas te trata? Pensando que eu sou os videozinhos que eu gravo para as redes sociais. Rapaz, está por fora. Eu sou romântico. Sai fora, rapaz. Eu digo somebody love lá no ouvidinho dela. Deixa de ser trouxa, cara. É de ser bobo, rapaz. Isso é da mulher. Por exemplo, se minha mulher não me elogiar em nada de roupa, não muda nada para mim. Mas aí eu
De vez em quando eu vejo, ela bota uma roupa diferente, aí eu digo, hoje você está mais bonita. Não diga que ela hoje está bonita, porque ela vai no centro das emoções, ele me acha feia. Hoje você está bonita. Não usa essa palavra, cara. Você hoje está mais bonita. Se você disser para uma mulher que hoje ela está bonita, jogou tudo por água, ele me acha feia. Ele me acha feia. Rapaz, a mulher é diferente, cara. Não queira tratar a mulher igual é você, da maneira que você racionaliza. Você tem que entender isso, meu chapa. Senão vai ficar feio para o teu lado. Quarto. Homem invejoso. A inveja é desgosto pelo sucesso alheio, pelo sucesso do outro. A inveja é desejo de ser, ter e fazer o que o outro faz. O invejoso, ele não quer uma coisa parecida com você. Ele quer o que você tem. Ele quer ser o que você é. Ele quer fazer o que você faz. Agora escute. O invejoso é marcado pela maldita comparação. Ô praga é essa? A maldita comparação. A Bíblia tem uma história no Salmo 73 de um homem justo que quase se desviou por causa da maldita comparação. Ele era justo e sofria, e via o ímpio que debochava de Deus prosperar. Aí você vai ver, é interessante. No Salmo 73, versículo 21, diz assim: o meu coração se azedou, amargurado. Sinto picadas nos rins. Olha, irmão, nós estamos falando aqui há mais de 3.000 anos, doenças psicossomáticas. A questão emocional, isso é provado, a ciência está aí. Várias doenças têm a ver com questões emocionais. Aqui, ó, está aqui. Provérbios 14, 30 diz que o coração com saúde é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha que coisa séria. No versículo 22 ele diz assim: assim me embruteci, nada sabia, era como um animal perante ti. Olha o que a inveja fez desse cara. Insensatez, ignorância, estupidez, falta de racionalidade. E ele vai dizer no versículo 2, quase que eu me desviei. Cuidado. Louve a Deus e agradeça a Deus pelo que você é e pelo que você tem. Porque cada pessoa, cada ser humano tem um valor para Deus. Não precisa ter inveja de nada. Você é filho do Deus Altíssimo e Deus tem bênçãos para você. Quinto lugar. O estressado. Escuta. A pessoa estressada é a perda do equilíbrio emocional, físico e mental. É produzido por trabalho demais, preocupação demais, pressão demais e perfeccionismo. O resultado é uma síndrome que hoje está na moda, burnout, que é o esgotamento, a síndrome de esgotamento profissional. Pessoas que trabalham o tempo todo e nunca descansam e nunca param. Esgotamento físico, mental e emocional. Não vive direito, não se alimenta direito, não dorme direito e também não tem relacionamento direito. Você pensa que isso é brincadeira? Eu tenho encontrado colegas pastores com essa síndrome aqui. Isso aqui, para sair dessa brincadeira do burnout, não é uma coisa fácil. Não é brincadeira. Quando você está esgotado completamente. Cuidado, viu, meu chapa? Você não é máquina. A Bíblia diz que Deus fez o mundo no sexto e no sétimo, o quê? Descansou. Por algum acaso Deus fica cansado? Isso é lei moral. Deus traz uma lei moral para o homem. Você não é máquina. Você tem que parar. Eu sou disciplinado, cara. Desde que eu sou garoto, que naquela época botava uns 15 a 16 numa Kombi para ir para Grumari.
com uma caixa de isopor, farofa, maionese quase estragada, arroz, groselha, e era uma era uma festa. Quem sabe faz a festa como pode. Você não pode ir para um hotel, você não pode alugar uma casa, mas você está, a maioria aqui está no Rio de Janeiro. Pega a tua família, vai descansar, vai numa praia. A gente alugava a casa, eu é que ia ver a casa para não pagar a minha parte. Então eu ia ver a casa na região dos lagos, e eu é que via a casa. Então eu não pagava a minha parte. Casa de 2 quartos, sabe quantas pessoas na casa? 20. Tinha gente dormindo no banheiro. E eu ficava orando para o dono da casa não perguntar quantos iam. Aí eu aluguei uma casa, você já viu pobre, eu aluguei uma casa em Iguaba com piscina. Cara, pobre com casa com piscina, isso é o céu. Aí alugamos uma casa, e eu dizendo, esse cara não pode, o preço estava bom, esse cara não pode perguntar porque eu não posso mentir. Aí acertei e tal, paguei 20 dias de férias. Eu saía com a família do pastor Santos, meu sogro. E aí eu estou vendo, a casa tinha um muro com grades de ferro, você do lado de fora via dentro. Aí o pessoal disse assim, Silas, tem um cara contando quantos estão na piscina. O cara assim, ó. Quando eu olhei, eu falei, é o dono da casa, mamãe. Aí o cara chegou e disse, isso tudo está aí? Eu falei, tá. Você é louco? Não. Você não me disse o número que eu podia trazer? Eu tenho que entregar a casa sem problema. Meu irmão, era uma festa. Eu sempre saí de férias. Desde garoto, depois que eu casei, eu e Elisete, vieram os filhos, cada um no nível que pode. Para, o cara, tu vai morrer! E ela vai botar outro no teu lugar. E ainda vai usar o que você deixou, mané. Isso é sério que eu estou falando aqui, gente? Você está rindo? Eu sei o que é que eu estou falando. 6º lugar. Tem esse tipo aqui que eu vou falar. Homens detestáveis, insuportáveis. Viu? Deixa eu falar uma coisa sobre isso aqui. Esse tipo de gente detestável, insuportável, incomodam, perturbam, ferem pessoas, invadem o espaço das outras, não aprendem protocolo, não respeitam o espaço vital das pessoas. Esse é o tipo detestável e insuportável. Tem um Provérbios 25:17 que diz assim, retira o teu pé da casa do teu próximo para que não se enfades de ti e te aborreça. Fica só dentro da casa dos outros, perturbando os outros, o tempo todo com o outro. Dá um tempo, dá um tempo. Você sabia que tem amigos que não querem dividir com ninguém? Se você sair com outro, ele fica aborrecido. Se você for jantar com outro, ele fica de cara feia. Que porcaria é essa, meu irmão? A gente, sabe, mala sem alça, cheia de pedra em dia de chuva, carrega, e de papelão. Você tem que entender, tem que respeitar o espaço do outro. A Bíblia tem uma história da sunamita e do profeta Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 10 e 15, ela constrói para o profeta um quarto, uma mesa, um candeeiro. A casa dela, mas ela faz um quarto para o profeta. O profeta manda chamar, ela chega na porta e para. Vai lá no texto. Ela respeitou aquele espaço vital. Só porque você faz um benefício para uma pessoa, você acha que pode invadir a vida da pessoa? Só porque é teu filho e é mais velho, você acha que pode invadir a vida dele? Você vai se tornar detestável e insuportável. 7º, pecador quanto mais. Pecar, todo mundo peca. A questão não é pecar, é você
ser dominado pelo pecado. Pecado é transgredir a lei de Deus. A prova que todo mundo é pecador é porque o homem morre e sente dor. O pecado está ligado à natureza humana chamada carne, que Jesus falou que é fraca. E tem 3 coisas que a gente tem que estar atento dessa nossa natureza, que está em 1 João 2,16. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Cobiça da carne, tudo que atrai a nossa natureza. Cobiça dos olhos, aquilo que atrai com mais força. 3 coisas principais: dinheiro, poder e sexo. E a soberba da vida, a deidade, a autossuficiência. Cuidado. 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 O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 2,19, diz: de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Se o pecado te vencer, meu filho, você é servo dele. Eu nunca vou me esquecer, antigamente, eu ia a muitos debates na rádio. Eu estava num debate na 93 com o doutor Bacelar. Esse cara famoso, muito famoso, doutor Carlos Bacelar, ateu e neurologista. Eu estava num debate com ele. E aí, no meio do debate, ele diz assim: veja como eu sou um perfeito idiota. Nunca vou me esquecer. Meu ouvido aguçou. Eu falei: opa, deixa eu ver qual é a deixa. Porque ele é ateu, confesso. Ele disse: vejam, eu moro no alto da Boa Vista. Um dia desse, meia-noite, eu acordei, estava chovendo, procurei o cigarro e não achei. Saí da minha casa, meia-noite e pouca, tive que descer o alto da Boa Vista, porque lá embaixo tinha uma lojinha que ficava aberta 24 horas, correndo o risco de ser assaltado. Fui lá comprar cigarro para me matar. Então eu sou um perfeito idiota, porque eu sei que essa praga me destrói, eu ainda arrisco a minha vida para me matar. Eu falei: obrigado pela deixa, que eu vou deitar e rolar aqui. Eu falei: o senhor acaba de comprovar um texto que está na Bíblia, 2 Pedro 2,19, de quem alguém é vencido, tal torna-se servo. É porque o senhor é dominado pelo poder do pecado. É o pecado que faz isso, é o erro. Deus não fez o homem para fumar. Deus não fez o homem para ser dominado. Eu contei aqui um dia, o rapaz que consertava portão na minha casa, portão eletrônico, portão com defeito. Um dia ele foi lá, portão deu um defeito, aí foi lá, eu estava saindo, ele falou: ô pastor, deixa eu tirar uma foto com o senhor. Falei: um cara assim alegre, boa pinta para falar. Ai, pastor, eu vou na igreja, perto da minha casa. Disse lá: não, rapaz, Deus te abençoe e tal. Fui embora. Uma semana depois: pastor, o cara que conserta portão se enforcou. Eu falei: o que é? Sabe qual é a história? Ele não só consertava portão, como também fazia portão. Pegava o sinal para fazer portão, bet. Gastava os 30% que ele pegava. Então ele foi encurralado na hora que ele não tinha mais dinheiro para fazer o portão e se matou. O que é isso? É o poder do pecado que escraviza o homem. Qual é a solução? A solução está na Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo 7 em diante. Se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O poder contra o pecado é Cristo, que liberta o homem do poder do pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 2, ele diz: a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Não é o pastor, não é a igreja evangélica, é o poder de Cristo que liberta o homem do poder do pecado e torna você verdadeiramente livre. Agora eu vou virar o disco. Vamos para as características positivas. Que tipo de homem é você? O que eu falei aqui vale para as mulheres também.
Mas escute isso. Eu espero que essas coisas aqui marquem a sua vida. O que eu vou falar aqui, eu espero que o que eu acabei de falar não seja a marca da sua vida. Mas o que eu vou falar aqui, porque o que eu disse pode acontecer. De vez em quando você fala coisa indevida, de vez em quando você se meter onde não é chamado. Isso pode acontecer. O que eu acabei de falar podem ser fatos da sua vida, mas não marca da sua vida. Mas o que eu vou falar agora, a minha oração é que seja marca da sua vida. Primeiro, o texto que eu li do Salmo 37, versículo 37. Nota um homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Que essa seja uma característica sua. Primeiro, a sinceridade e a retidão. Sincero, biblicamente falando, é o homem que tem um coração íntegro, puro, sem segundas intenções diante de Deus e dos homens. Tem aversão à hipocrisia. O termo hipócrita, né, é o artista, aquele que se passa por alguma coisa que não é. Tem pessoas vivendo no mundo da mentira, se passando pelo que não é. O homem sincero é limpo de coração, como diz Mateus 5,8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Limpo de coração é aquele que é transparente. Eu e você podemos maquiar o nosso interior pela linguagem verbal e gestual. Eu posso estar rindo para você e aqui dentro dizendo, morra miserável. Tudo bem? Tomara que caia. Você pode maquiar através da linguagem verbal e gestual. O limpo de coração é aquele que manifesta o que é por dentro. Isso é a pessoa sincera. Pessoa reta, que age com justiça, integridade e honestidade. O resultado, como diz o texto, é vida de paz. Número 2, corajoso. Eu já defini aqui uma coisa. Qual é a diferença do corajoso para o medroso? Ambos sentem medo. Então, qual é a diferença? É que o medroso é dominado pelo medo. O corajoso, ele enfrenta o medo, ele resiste ao medo. Essa é a diferença. Corajoso é a pessoa corajosa, é aquele ousado, bravo em face do perigo. Esse é o corajoso. Espero que você seja. Terceiro, disciplinado. Disciplinado é aquele que se submete a regras, normas e autoridade. Esse é o disciplinado. Você veja uma coisa, seja no trabalho, seja no mundo espiritual, seja na vida. Se a pessoa não se submete a regras e a autoridade, vai querer dizer que não submete ao homem que vê, que submete a Deus que não vê, vai enganar a quem, gente? Olha o que diz. Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 33, que Deus não é Deus de confusão. A confusão está ligada à indisciplina. Depois no versículo 40, faça-se tudo com ordem e decência. A falta de ordem é ligada à indisciplina. Não tem nada a ver com Deus. Quarto, que tipo de homem você tem que ser? Um homem visionário. Ver é com os olhos, visão é com a mente. É você ver além do dia, além dos olhos, é você ver o amanhã, porque a mente humana tem a capacidade de criar imagens. A imaginação, aqui na minha mente, eu posso me ver lá na frente. Você está fazendo o curso de Direito e já está vendo advogando. Você está fazendo o curso de Direito e já se vê como juiz. Isso é o visionário. Uma pessoa que está à frente das outras. Ele vê o que ninguém vê. Lembra de Abraão e Ló? Começou a briga entre os pastores. Abraão chega e diz assim, ô Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Está aí a terra na tua frente. Pode escolher. Abraão, ele não vê com os olhos, ele vê a promessa, ele vê pela fé. Ló, olha e vê as campinas do Jordão. Pô, que lugar legal. Ele vê o que tem na terra. Quem se arrebentou foi Ló. Porque Ló vê com os olhos, Abraão vê com a visão da fé. Vê além.
A questão, meu irmão, é o seguinte: quem tem visão vê o melhor quando tudo está pior. Neemias, o povo estava em miséria, a cidade estava destruída, ele viu aquilo reconstruído. Quem tem uma visão vê o pior quando tudo parece melhor. Daniel estava no império da Babilônia, comida deliciosa, comida fenomenal, tudo oferecido a capeta. Ele vê o que está por detrás. Porque quem tem bons olhos, quem tem uma visão da vida, não vê só coisa boa, ele vê até o que é ruim, que parece que é bom. Quem tem uma visão, isso é, quem tem uma vida visionária, ele vê a oportunidade que ninguém vê, igual a Davi. O exército de Israel tremendo, Davi disse: o que é que vão fazer o homem que derrubar esse cara aí? O rei vai dar riqueza, vai dar filha de casamento, vai isentar de IPTU, IPVA, imposto de renda, o cara é a família. Vou nessa. Enquanto eles estavam vendo um gigante, Davi estava vendo a oportunidade da vitória. Qual é a tua visão, cara? Onde é que tu quer chegar, meu irmão? Eu fico doido com esse negócio, rapaz. E aí, rapaz, você quer o quê? Estou aí, né, pastor? Que Deus quiser, tá bom, glória a Deus, aleluia, né? Nós estamos aí, né? Que nós estamos aí o quê, rapaz? Onde é que tu quer chegar? O que é que você quer conquistar? O Salmo 115, versículo 16 diz que os céus são os céus do Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens. Não diz que Ele deu a terra aos filhos de Deus. Isso aqui é um negócio sério. Os céus são os céus do Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens. Isso é, a terra está aí para qualquer um ser conquistado. Então, você vê o cara que blasfema de Deus, o adúltero, o safado, o cachorrão, conquistando a terra. E você que é santo, que teme a Deus, que é fiel, não conquista nada. Por quê? Porque você quer que Deus faça aquilo que você tem que fazer pela competência e talento que Deus lhe deu. O que é que você quer conquistar? Onde é que você quer chegar, meu irmão? Quinto lugar, que tipo de homem você quer ser? Determinado. Determinado é o que decide firmemente. 3 marcas do determinado. Ele decide, ele toma atitude e estabelece. Esse é o cara determinado. O cara determinado é aquele que decide, toma atitudes e estabelece. Pode o pau quebrar, o couro comer. Não vou desistir, vou seguir em frente. Eu já contei aqui na igreja, sabe quantas vezes eu quebrei? 6 vezes. Eu quebrei 6 vezes, eu fiz 6 negócios e quebrei. Tinha gente da minha família dizendo: não faz nada com esse cara, não, que ele deve estar amaldiçoado. Nunca botei culpa em diabo. Diabo, capeta dos infernos. Olha aí. Não, eu quebrei por quê? Me meti em coisa que eu não sabia. Quebrei por quê? Porque pedi conselho a gente errada. Mas aprendi com aquilo que eu quebrei. Aprendi com meus erros. Não transferi para ninguém, não acusei ninguém. Mas eu sou madeira de dar em doido. Quebrei uma. Fui para o segundo. Quebrei também. Fui para o terceiro. Quebrei também. Fui para o quarto. Quebrei também. Fui para o quinto. Quebrei também. Fui para o sexto. Quebrei também. Mas estou aqui diante de vocês hoje. Aprendi com meus erros. Sou determinado. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu quebrei. Mesmo, meu filho. Dá a volta por cima. Escolhe outra coisa. Eu fui mandado embora, meu Deus. O que eu vou fazer? Você choramingar, rapaz. Tu é homem ou tu é o quê? Tu é rato. Vambora, rapaz. Levanta a cabeça, sacode a poeira. Não deu certo aqui, vai dar certo ali. Não consegui hoje, mas vou conseguir amanhã. Eu vou continuar lutando. Eu vou continuar trabalhando. Sexto lugar, que isso seja uma marca da sua vida, alegre. Sabe o que é uma pessoa alegre? É uma pessoa que sente, transmite e expressa alegria. Pessoa de bem com a vida. Para você ficar alegre, você movimenta 28 músculos. Para ficar com cara emburrada, 32. Quando você sorri e está feliz, é uma descarga de endorfina, o calmante natural. Diz para todo o teu organismo: está tudo bem com ele, está tudo bem com ela. Por que as mulheres vivem mais, em média, do que os homens? Porque sorriem mais. Você sabia disso?
Você sabia que as mulheres, em média, vivem mais do que os homens? Porque sorriem mais. Já deu um sorriso hoje, meu irmão? Eu sorri do quê, rapaz? Eu sou palhaço para ficar sorrindo? Rapaz, dá um sorriso aí, mostra os dentes aí, ô cara. Olha o que Paulo fala de um cara que fez ele se alegrar, Onesíforo. Em 2 Timóteo 1,16, o Senhor conceda graça à casa de Onesíforo, que vindo a Roma me procurou, me achou e me recreou. Sabe quem era Onesíforo? Um Cláudio Duarte. O apóstolo Paulo não disse assim: o Senhor conceda graça à casa de Onesíforo, que vindo a Roma, não teve vergonha das minhas prisões, me procurou, me achou e deu uma rajada de língua estranha. E profetizou para mim, muito me recriou. Onesíforo era um contador de anedota gospel sem maldade. Ele foi contar caso para Paulo e Paulo deu gargalhada, rapaz. Olha aqui, meu irmão, eu estou falando de Bíblia, meu irmão. Não estou inventando história, não. Estou falando de Bíblia. Olha, eu levei muita gente para Israel. Eu devo ter levado, em 30 anos, mais de 40 mil pessoas para Israel. E aí o dono da empresa me deu 4 passagens. Pastor, dá 4 passagens para o senhor passear na Europa. O senhor passear na Europa. 4 passagens. Eu não podia levar o Silas. Casado. Morando na América. Aí eu falei, quem eu vou levar? Tem que levar um casal. Lisete, quem a gente vai levar? Aí ele disse, vamos ver. Aí eu me lembrei. Plim! Gidalt Alencar. Irmão de Jabes. Gaiato Mor. Eu levei ele e a Deise, porque é um cara alegre. Falei, Gidalt, tu quer ir comigo para a Europa? Nós vamos sair de Madrid, de carro, a Barcelona, de Barcelona ao sul da França, até Mônaco, depois Paris. Ele falou, já começou a gaiatice. Ele falou, isso é, você está querendo me comprar por alguma coisa? Olha o palhaço. Eu falei, deixa de ser palhaço, rapaz. Mas por que eu levei esse cara? Irmão, eu fui rindo. Eu fui rindo do avião à Europa até chegar aqui. Esse cara fez tanta gaiatice. Esse cara fez tanta coisa, porque é da natureza dele. Você chama alguém para viajar contigo emburrado, eu vou chamar esse cara aqui que é emburrado, é enfesado. E olha, eu tenho aqui uma passagem para você que é emburrado, enfesado, para me deixar mais aborrecido e mais enfesado com a vida. Eu vou te levar. Você quer andar com gente alegre ou gente triste? Gente que te faz bem ou que te faz mal? Alegria, meu irmão. Diga uma coisa boa, fala uma coisa boa, fala uma coisa engraçada e vem uns que são dos santos. Agora, eu tenho uma confraria, como eu digo, um grupo de pastores, somos 16. O mais novo na confraria tem 15 anos de amizade. O mais antigo sou eu, Ezequiel Teixeira e o pastor que a gente chama de Paulão, Paulo Ramos. Nós 3 temos uma amizade de 50 anos. Então, uma vez por ano, eu saio com essa confraria. São 16 casais e nós vamos para um hotel. Fizemos essa semana, a gente para tudo. Meu irmão, eu estou uma semana rindo. Eu estou uma semana rindo. Porque é muito deboche, é muita gozação, é muita encarnação. Porque a gente é ser humano. Essa marca, na minha época, tinha os presbíteros, sabe? E os diáconos. Né? Um dia eu estava subindo na Honório Bicalho, eu com meus colegas da igreja. Eu tinha 15, 16 anos, a gente subindo as escadas da nossa primeira igreja. E aí, tinha um desses na porta. Aí, entramos rindo, cara, o que é que vocês estão rindo? Nós trememos. Parece que ser crente, ser santo, quanto mais carrancudo, quanto mais cara de enfesado, aí você mostra a sua santidade. Meu irmão, que conversa é essa, meu irmão? Seja alegre, meu filho, diga coisa boa, alegre tua família, conte caso. Agora, não estamos falando piada de maldade, não estamos falando de absurdos. Conta caso. Olha, tem um cara que eu pago também para viajar comigo.
é o apóstolo Sérgio Paulo. É o cara que qualquer um que contar a piada que ele conta, ninguém ri. Mas quando ele conta, você dá gargalhada. Ele conta coisa sem graça que você ri, só pelo jeito de contar. É outro cara também. Por quê? Porque é agradável. Sabe-se alegre, tem um monte de história. Outro cara que tem um monte de história, Silmar Coelho. Cláudio do... Meu Jesus. Essa é a turma acontecendo. Não tem piada maldosa. Mas tem conversa, tem brincadeira, porque você é ser humano, rapaz. Sorrir faz bem à saúde, ficar alegre faz bem à saúde. Sacode a poeira, rapaz. Tribulação você vai ter o tempo todo, meu irmão. Adversidade vai ter. Se alegre. Paulo estava preso e disse assim: ei, gente, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Se alegre aí, eu estou preso, mas eu estou por fora. Eu estou livre, eu estou cheio de alegria. Ei, você pode dar um sorriso aí? Você pode dar um brado de alegria, meu irmão? Sétimo, é aqui que eu pego os homens. A autoridade. Eu já falei aqui, já repeti, vou falar de novo. Há muito engano da questão do homem ser autoridade. Existem 7 funções da autoridade. Se algum homem pensa que a autoridade é mandar na mulher, você está por fora. Você não entendeu nada de autoridade. Quais são as 7 funções da autoridade? Promoção, provisão, proteção, lei, ordem, coesão e liderança. Isso aqui são as 7 funções da autoridade. Você é autoridade na sua casa? Você foi feito para proteger sua família. Você foi feito para promover sua família. Você foi feito para ser o primeiro provedor da família. Ei, tem filho rebelde? Não culpa a tua mulher, não. Se tem filho rebelde na tua casa, é porque você não tem autoridade. Homem. Homem. Não culpa a tua mulher, não. Esse moleque desaforado. Esse moleque desaforado é porque você não impôs a lei. A tua casa está de perna para o ar? Teu filho leva a garota para dormir no quarto dele? Ou tua filha leva namorado para dentro de casa? O problema é você, cara. É você. É você que lidera a sua família. Eu disse aqui de manhã e vou repetir. Eu já falo isso há muito tempo. Ter autoridade não é submeter a sua mulher ao teu capricho ao que você quer. Porque a Bíblia é tão... Eu estava falando para a menina, para a Ana, da Folha, que na Folha de São Paulo, ela responde por uma área de contato com o mundo evangélico, reportagens do mundo evangélico. E eu estava falando para ela algumas coisas, que a Bíblia é fenomenal. A Bíblia fala que é o homem que ama a mulher e se sacrifica por ela. A Bíblia não pede a mulher para se sacrificar pelo marido, mas manda o homem se sacrificar pela mulher. E por que a Bíblia manda o homem amar a mulher? Porque a mulher devolve esse amor com uma força muito maior, quando ela se sente que é amada. Quando a Bíblia fala da mulher obedecer ao marido, qual é o princípio? Como a igreja obedeceu ou obedece a Cristo. Alguém aqui tem algum problema de obedecer a Cristo? Você se sente ameaçado, subjugado por Cristo? Não. Você sente proteção. Você se submete à missão de Cristo. Essa é a ideia de Deus. Para o homem, para a mulher e para a família. Porque toda instituição que não tem princípio de autoridade, ela vai falir, ela vai quebrar. O princípio de autoridade não é o cara que manda mais ou que fala mais alto. É isso que você tem que entender. Se você é autoridade na tua casa, promoção, provisão, proteção, lei, ordem, coesão e liderança é tua. É tua, meu amado. É você o principal responsável por isso. É o homem, não é a mulher. É o homem. E eu disse aqui, se tem algum homem aqui nessa igreja que está batendo na mulher, denuncia esse cabra safado.
Você não é obrigada aqui a apanhar de homem, não. E ficar calada. E aceitar isso. Você não é obrigado, não. Primeiro que se for membro da igreja, eu vou excluir do hall de membro da igreja. Primeira coisa que eu vou fazer. Se chegar aqui e vou dizer, irmã, a decisão é sua. O seu direito é ir lá denunciar ele na delegacia. Agora, se você acha que o que ele está fazendo é uma coisa que você quer suportar para ganhar, é problema seu. Não bota na minha conta. Não vem dizer, por que o senhor acha, pastor? O que eu acho, vá lá na delegacia e denuncia ele. Se você quer dizer o que eu acho. Isso é coisa séria, gente. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério o que eu estou falando. Você não é autoridade para bater na sua mulher. Você é autoridade para tratá-la bem, promover. A minha esposa sempre foi muito pacata. Não gostava de falar. Mas eu sabia do potencial que ela tinha. Ela não gostava, ela tinha vergonha de falar em público. E eu comecei, não, você pode. Não, você conhece. Minha esposa lê muito, é muito bem preparada. Mais do que eu. Na área das ciências humanas. Nós estudamos juntos, fizemos o mesmo curso com especializações diferentes. Mas a Elisete dá um banho em mim. Elisete lê mais livros do que eu. Muito preparada. E eu fui empurrando. Meu papel é promover a minha mulher. Não, você pode... Não, fala assim. Hoje eu tenho que dizer... Fala menos um pouco. Você dá o microfone para ela aqui para ver o que acontece. Entrega o microfone para aquela santa irmã. Né? Eu brinco com ela. Tu virou evangelista, querida? Porque ela vai atender as nossas igrejas. Viaja para cá, viaja para lá. Vai para cá, vai para lá. Hã? Aí eu mexo com ela, está lá no Paraná, está pregando lá. Vou me encontrar com ela quarta-feira lá. Mas eu que motivei a minha esposa. Fala nada não, cala a boca. Você não sabe o que é que você fala. Ou então, às vezes que ela falou, e no início você, até quando eu comecei, você falha, você ainda não tem o domínio de falar numa plateia, de falar, fica nervoso, e não coordena bem as coisas. Aí ela vinha para mim, eu não vou falar mais, eu falei tanta vez, não, você falou bem. Aí ressaltava as coisas boas e deixava as ruins de lado. Não, aqui, ó, isso aqui foi top que você falou. Hoje, meu irmão, sai de baixo. Você tem que promover a sua família, promover seus filhos. Você é burro, tu não vai ser nada na vida. Que história é essa, rapaz? Você conhece a história do Dr. Miles Monroe? O homem mais inteligente que cruzou na minha vida? Morreu há alguns anos atrás num acidente aéreo com o seu avião no erro do seu piloto. Dr. Miles Monroe, da Bahamas. A Bahamas, até 1972, era a colônia da Inglaterra, uma ilha na costa da Flórida. Uma nação de negros, era um entreposto de escravos. E nessa época, Miles Monroe, o professor dele era escocês e preconceituoso. Ele não conseguiu entender uma parte da matéria. Pediu ao professor para explicar, o cara explicou mais uma vez, ele não entendeu, explicou a terceira, o cara perdeu a paciência e disse assim, você é um idiota, você tem cérebro de macaco, você nunca vai ser nada na vida. Ele saiu da escola chorando. A mãe dele, semi-analfabeta, mas uma mulher de Deus e sábia. Miles Monroe dizia, eu aprendi a dormir com barata e com rato, pobreza extrema. Ele chegou em casa e disse, mãe, eu não volto mais para a escola. O que foi, meu filho? O professor disse que eu tenho cérebro de macaco, que eu sou idiota, que eu não vou ser nada na vida. Senta aqui. O professor não conhece você. Você é a coroa da criação de Deus. Você tem talentos e aptidões que Deus colocou em você. Você pode chegar muito mais longe. Deus vai te ajudar, mas você tem que decidir isso. Dr. Miles Monroe, estou dizendo aqui, o cara mais sábio e inteligente que cruzou na minha vida. Eu nunca vi um cara com tanta inteligência. Esse camarada, todos os livros dele nos Estados Unidos é best-seller. A última conferência que ele deu em Harvard, a maior universidade do mundo, conferência para o corpo docente, para professores. Ele falou 3 horas. E quando ele acabou de falar, foi aplaudido 5 minutos de pé. Uma inteligência, um cara, um gênio. Agora imagina, se ele chegasse em casa e a mãe dissesse, mas teu professor tem razão mesmo, tu é um idiota mesmo, tu é burro mesmo. Acabou. A insegurança ia dominar ele, não ia ser nada na vida. Então, cuidado com o que você fala. Eu morava
Minha mãe mora até hoje lá na rua Cândido Figueiredo, em Jacarepaguá. É uma rua que da Jeremário Dantas para Nelson Cardoso. Então, eu saio da minha casa e chega na curva, você vê as montanhas em Jacarepaguá. Meu pai tinha um Fusquinha. Eu era garoto, 12 anos. E quando meu pai chegava em cima, a gente ia no mercado, eu ia com meu pai. Ele chegava, quando o Fusca chegava na curva em cima, que a gente vê as montanhas, disse assim, meu filho, você pode chegar em lugares mais altos. Acredite em Deus, seja fiel. Vá para frente. Eu nunca vi meu pai dizer, rapaz, eu não sei o que é que você vai ser não, hein? Você está me vendo aqui? Foi meu pai que me impregnou isso, não tem medo de Xandão, não tem medo de PT, não tem medo de porcaria nenhuma. Foi meu pai! Se você estiver com a verdade, não tenha medo! Eu vou correr, que eu já vou terminar. O diligente é zeloso, dedicado, proativo, resiliente, pessoa que supera a crise, que supera obstáculos, que não tem medo de adversidade, pessoa que não é reativa, que se antecipa a problemas. Esse é o diligente. Em último lugar, eu espero que isso seja uma marca minha e sua, o temente a Deus. Temente a Deus é aquele que reconhece a soberania de Deus e se submete a ela. Temente a Deus é aquele que reconhece que é um pecador e é um dependente da graça de Deus. A síntese do que é temer a Deus, isso aqui é a síntese, é Provérbios 8,13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Isso aqui é a síntese do que é um homem que teme a Deus. Sabe qual é o resultado? Provérbios 9,10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha o que diz o Salmo 112, do versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, em que seus mandamentos têm grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a sua geração será abençoada, riqueza e fazenda haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Olha o que diz Provérbios 10, 27, que o temor do Senhor aumenta os dias. Olha que diz Provérbios 14, 26, a firme confiança e refúgio para os filhos, o temor do Senhor. Olha o que diz Provérbios 14, 27, diz que é fonte de vida para preservar dos laços de morte. Olha o que diz Provérbios 19, 23, que o temor do Senhor encaminha para a vida. E olha o que diz Provérbios 23, 17, 18. Não tenha inveja dos pecadores, se no temor do Senhor todo dia haverá um bom futuro para você. A sua esperança não vai falhar. Oh, querido, reconheça que há um Deus nos céus, que está no controle e no domínio de todas as coisas, e que eu e você nos submetemos a Ele através de Cristo. Eu te garanto, eu vou voltar só para lembrar você, eu garanto para você que essas marcas da sua vida vão fazer você ser um homem diferente ou uma mulher diferente. Vou só repetir aqui: sincero e reto, corajoso, disciplinado, visionário, determinado, alegre, que tem autoridade, diligente e que teme ao Senhor. Assim sejam os homens vencedores da ADVEC. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Assim seja a igreja de pé.